Bom dia. Já que tem que falar, né? Então vamos falar. Era melhor ficar fazendo silêncio e recitando os mantras. Como? Então, de modo geral, quando a gente tem essas datas, tipo o primeiro do ano, né? A gente tem muitos pensamentos, né? O que vai acontecer no próximo ano? E esses pensamentos, eles estão todos ligados às nossas regiões, de modo geral, dos 6 reinos, né? Assim. E, além do mais, vamos pensar bem, né? Isso aqui é primeiro do ano cristão, né? É assim, né? Então, nós estamos colonizados pelos cristãos, assim, né? Então, isso não precisaria a gente estar considerando isso primeiro do ano, mas a gente está considerando. Tá bem, primeiro do ano. Mas a gente tem uma sensação cósmica, né? Primeiro do ano cósmico. Não é o primeiro do ano cósmico, é o primeiro do ano dentro do mundo luminoso, construído pela nossa mente, né? Então tem essa super diferença, assim, né? Mas tá bem. Então, é o primeiro do ano. Aí quando surge isso, a gente fica pensando, próximo período, o que vai acontecer, né? E, de modo geral, a gente pensa por cada um dos 6 reinos, né? A gente se coloca um pouquinho nos infernos e pensa quais as desgraças que eventualmente estão nos espreitando, assim. Então o departamento de desgraças se renova constantemente, assim, né? Aquilo é bonito de ver, assim, todo ano tem novos grandes perigos, assim, né? Aquilo é assim. Aí nós podemos olhar com esse olho do reino dos infernos e aí nós temos muitas desgraças, assim, né? Isso é maravilhoso de ver, assim. Obrigado. Por exemplo, agora nós estamos vivendo, apesar da chuva, uma estiagem, né? Assim. Então é uma coisa bem curiosa, né? Esses tempos que a gente está vivendo agora, assim, a gente alterna, pelos infernos a gente alterna tempo seco, né? Estiagem com excesso de chuva. Então a gente vai olhando assim, né? A gente não sabe o que a gente vai temer mais, o excesso de chuva ou estiagem. A gente está sempre com essas preocupações. Também a gente fica pensando nas guerras, na crise econômica, etc. A gente fica olhando essas coisas que parecem impossíveis. Mesmo as crises econômicas, é muito curioso a gente olhar assim, sabe? Porque se vocês olharem com cuidado, é a crise de um sistema que a gente está querendo que ele afunde mesmo, assim, né? Então, o sistema econômico todo, ele treme, ele está fazendo água, está rachando. Mas não são as pessoas, não é que o sol agora, se houver um problema com o euro, o sol não levanta mais. Aí não chove mais e as coisas não acontecem. Não é um sistema econômico, uma estrutura de pensamento militar, industrial, sólida, forçando as pessoas a um certo tipo de comportamento, uma cultura insustentável, ela rachando um pouco. Ela não está rachando mesmo, ela só dá uma rachada, depois aquilo se recompõe, se arruma de um outro. E em boa medida vocês podem pensar assim, essa rachadura do processo do sistema econômico, ela, na verdade é uma, como é que eu vou dizer assim, é uma queda de braço, é uma forma de pressionar as próprias populações.
Agora o próprio presidente da França está propondo redução de salários. Isso, pessoal. Nós estamos, é uma estrutura econômica forçando a população a um certo nível de comportamento, né? Então, a gente ameaça com coisas muito horríveis, aí todo mundo recua, aceita redução de salário, por exemplo, aceita uma série de medidas que seriam completamente impopulares e insustentáveis, como se aquilo fosse a salvação do mundo, né? Então, a grande habilidade nos infernos é as pessoas colocarem seus mundos, suas estruturas como se fossem o mundo, né? Daí quando aquilo treme, ele diz, o mundo treme, tudo treme. E nós estamos efetivamente no meio de um processo, numa grande transformação. Mas a gente não precisaria olhar com os olhos dos infernos. Nós também podemos olhar com o olho dos seres famintos. Então nós vamos olhar com o olho dos seres famintos, vamos pensar assim, o que vai me faltar? Se houver uma crise, vai me faltar tais ou quais coisas. Então esse é um ponto delicado. Aí a gente se propõe a se salvar encontrando, estocando alguma coisa, né? Se preparando para a carência efetiva, assim, que eventualmente pode acontecer. Quem já viveu mais tempo lembra dos dias escuros, né? Muita gente estocou coisas, né? As pessoas compravam armários de aço e guardavam coisas, água, comida, e iam guardando aquilo tudo, porque os dias escuros eram inevitáveis. Assim. Naturalmente, na perspectiva dos infernos, a gente pode pensar, os dias escuros não chegaram, portanto, estão mais próximos. Haha. É assim. Né? Depois nós temos, na perspectiva do reino dos animais, do reino da inércia, a gente pode estar pensando assim, será que eu consigo passar mais um ano incólume sem precisar trabalhar? Sem precisar me mexer, enfim, esse ano eu vou ter que fazer alguma coisa, assim, né? Ter que enfrentar, vou ter que andar, né? Então a gente pensa, não, que 2012 seja um bom ano, que eu consiga me manter assim, livre de qualquer preocupação. Sob o ponto de vista dos seres humanos, a gente fica pensando, bom, que tudo dê certo, que os filhos cresçam, que eles fiquem gordinhos, que a saúde siga, que os bebês nasçam direito, né, que a casa, a mente melhore, que enfim eu consiga trocar as telhas do telhado e pintar o quarto, e eventualmente conseguir uma nova cama, tocar o colchão, né, nem que seja em prestações, né, eu vou me endividar, mas eu compro o colchão novo. Ou eventualmente um novo emprego, aí já seria alguma coisa, assim, né? As pessoas descobrirem o meu valor e me pagarem mais, assim, aquilo seria um arraso. Então, o reino humano, assim, nós vamos olhando com horizontes estreitos e vamos indo, né? Obrigado. E depois nós temos o reino dos seres competitivos, né? A gente diz, bom, esse ano eu chego lá. Esse ano eu provo, eu vou mostrar, eu vou provar que eu estou realmente acima dos outros, né? E a gente sempre tem uma meia dúzia de seres especiais assim que a gente gostaria que está acima deles. Né? No mínimo, nesse ano o Grêmio ganha, né? Alguma coisa. Sim, né? Né? E aí o chaveiro que eu ganhei não resolveu, né? Agora não sei mais o que fazer. Então o reino dos seres competitivos, dos asuras, dos semideuses, é uma competição constante, uma comparação constante com os outros seres. E depois nós temos o reino dos deuses, né? O reino dos deuses a gente pode pensar, é o melhor, né? Então nesse ano que eu siga assim bonitão, que tudo bem, que aí eu esteja por cima de tudo, assim, né? Mas quando a pessoa pensa nisso, ela tem uns probleminhas. Ela pensa, bom, pode ser que surja um outro melhor, assim, né? Seja mais poderoso. Né? E pode ser até que de repente eu adoeça e então, o reino dos deuses sempre tem uma sombrazinha dos infernos, né? Junto com o reino dos deuses. Por mais que ele pense que está naquele topo, né? Sempre tem uma desgraça. Assim. O reino dos deuses femininos
Aí tem aqueles seres, aquelas deusas, né? Agora, é mais ou menos assim, elas são. Estou vendo como é que as meninas estão sendo educadas, né? Assim, são princesas, deixa eu ver o que mais. Fadas, né? Borboletas, né? Seres mágicos, assim, ninfas, deslizantes, né? De modo geral, todas cor-de-rosa, né? Cor-de-rosa e dourado, assim, aqueles seres completamente maravilhosos. Mas não tem nada pior para um ser maravilhoso que apareça um outro ser deslizante, mais maravilhoso. Tem sempre um terror, assim, dos seres, das princesas estão sempre assustadas com a possibilidade de surgir uma outra civilização ao redor, né? Assim. Então essa é a situação do reino dos deuses, né? Os seres são maravilhosos, porém, eles repentinamente pode cair para o reino dos semideuses, né? Olhar para o outro e também pode surgir alguma coisa, a pessoa se olha assim. Eu já estava vendo uma música, né? Uma música do Clayton Cledir muito interessante. Ele falando sobre uma mulher que envelheceu, aí ela foi para a Europa para fazer um. Né? Aí quando ela voltou de navio no meio do caminho, aquilo já foi. Mas não tem importância nenhuma, porque ela terminou namorando um tartarugo. Tartaruga todo. Aí deu certo. Mas essa música do Cleiton Cledir para criança, né? Aquilo é muito bonitinho. Assim. Mas essa é uma situação. A pessoa pode de repente descobrir alguma coisa inadequada. Você olha no espelho e descobre um vinco. Né? Eu não quero preocupar ninguém, mas daí para frente é só o tartarugo que pode resolver. É só um outro ser muito mais julgado que vai resolver aquilo. Com certeza. Então esse é o terror do reino dos deuses, né? O reino dos deuses é derrubado pelas rugas. Enfim, envelhecimento e decrepitude é inevitável, né? Então todos os seres em cada um dos reinos estão assim. Então, o primeiro do ano é um tempo de tremores, né? Com respeito aos 6 reinos. A gente olha para frente assim, às vezes se assusta ou vê que boas perspectivas podem surgir. Agora, como nós estamos no Dharma, nós não estamos nisso, né, na verdade, com certeza. Isso não é alguma coisa que vai nos passar pela mente, né, com certeza. E eu não sei bem o que passaria pela mente, mas é que a gente vai olhar primeiro do ano, né. Então é um bom tempo para refazer os votos. Aliás, a gente deve fazer isso todos os dias, né, refazer os votos. Mas tudo bem, primeiro do ano também, né. Mas essencialmente o que a gente tem é alguma coisa que a gente não pode perder. Isso é uma boa coisa, né? Hoje nós começamos praticando silêncio, né? E a gente podia pensar, será que esse é o único método? Por que o Buda utilizou isso? Ou será que eu posso até pensar que o Buda utilizou isso, ou isso é o método? Não é que ele tenha utilizado isso, é o método. Então a gente poderia dizer, o Buda utilizou esse método. Ele tem um momento em que ele compreende, na sua juventude, ele pratica meditação. Aí ele compreende que esse estado ele poderia ser utilizado como um caminho para a liberação. Ele compreende isso. E é como se ele tomasse esse voto de utilizar essa condição de silêncio. Mas essa condição de silêncio ela é super especial. Por quê? Porque ela derruba todas as ilusões, uma por uma. Assim. Derruba todas. E, por exemplo, o treinamento do Zen ele tem uma estrutura muito interessante. A estrutura do Zen, ela, independente do ensinamento, independente de cada um dos métodos utilizados, a própria arquitetura do treinamento ela já é muito interessante. Por exemplo, as pessoas todas vestidas do mesmo jeito, né? Todo mundo de preto, cabeça raspada, mesmo almofada, virado para a parede. Aí quem passa atrás é todo mundo igual. Todo mundo igual. Uma coisa curiosa é que na almofada já tem que ter o nome da pessoa, né? Tu não consegue distinguir eles. Tudo igual. Aí como o cabelo está bem raspado, se aquilo está branco ou não está
preto a branco não se nota bem. Assim, com uma luz meio apagada, aí, ótimo. Aí fica todo mundo jovem. Assim, nós olhamos, aí se quebra aquela primeira separação de individualidade pela aparência. Depois, se a pessoa tem um nome ou outro nome, isso não importa muito, porque todo mundo fazendo a mesma coisa. E nós vamos sendo quebrados pela própria rotina. Nós vamos quebrando essa estrutura toda. Então a pessoa ali dentro, se ela aspira um destaque individual, ela vai ter dificuldades. Ela vai entender o que é o peso da arquitetura do treinamento. Né? Medo mais, silêncio. A pessoa não pode dizer gracinha, não pode falar com o outro, está quieto, olhando para a parede, cabeça raspada, tudo vestido igual, fazendo as mesmas coisas, a pessoa vai ter uma crise de abstinência da identidade. Ela vai dar assim. Então é uma estrutura muito interessante. Mas essencialmente essa estrutura toda, a estrutura de treinamento toda, ela nos ajuda a nós superarmos o conjunto de processos ilusórios que nos mantém vivos, operando, né? Dentro do samsara. Então quando nós estamos em silêncio, mesmo que a gente esteja com a cara que esteja, com a roupa que esteja, tudo diferente, no final de um certo tempo do silêncio, dentro daquele silêncio, as nossas identidades operativas, todas elas vão perdendo a função, né? Assim, aí não importa qual é o treinamento que a pessoa teve, se a pessoa é advogado, médico, técnico em computador, artista, flautista, violoncelista. Isso. Aí a pessoa está ali, aquilo não tem importância nenhuma. Ou seja, dentro desse silêncio, ele calmamente, suavemente, ele nos destrói totalmente. Um silêncio super irado. Parece que é uma ação pacificadora, mas é uma ação irada. Se vocês quiserem ter uma noção disso, vocês experimentem assim, às 2 da manhã, vocês acordem e sentem na cama. Assim. Eu até digo 2 da manhã porque a nossa mente está mais livre assim, do cotidiano. Aí vocês sentem assim. Aí olhem para o lado e vejam aquele ser emborcado ali. Aí olhem o resto do quarto, assim, a casa de vocês e pensem, onde é que eu apertei o botão errado? O que eu fiz para merecer isso? Assim? Ou seja, a gente pode ter um distanciamento da nossa própria vida. Né? Pode ter um distanciamento. A meditação vai propiciar isso. Aí você senta. No final de um certo tempo, vocês naturalmente se liberam das identidades, das obrigações, das inserções ilusórias que a gente faz. Vocês não precisam nem rejeitar, vocês simplesmente liberam, porque aquilo não está operando, aquilo perde a força. Então esse é um primeiro nível de liberação desse processo ilusório. Naturalmente o Buda diz, como essa é uma prática sem sabedoria, quando você retorna da meditação, coloca os seus sapatos e sai, as identidades, toda a ilusão está esperando. Aí você flopt, reidrata aquilo que tudo funciona de novo. No entanto, essa primeira experiência ela existe. Né? Então a gente senta e vai ultrapassando esses vários níveis. Aí nós vamos descobrir que essas várias fixações que a gente tem são isso mesmo, são fixações. Essas várias identidades são fixações.
É muito importante que a gente tenha uma prática consistente desse tipo assim. Consistente significa uma prática regular, de tal maneira que a gente, cada vez que pratica, a gente não consegue liberar tudo, a gente libera um pouco. Aí vai liberando, né? Vai liberando esses conteúdos, vai liberando essas dimensões. Então nós temos esse apego ao corpo, temos apego à energia, temos apego à mente, apego à paisagem, apego ao apego, né? Isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, quando nós vamos olhar o surgimento das nossas identidades, a gente vê que a sensação de existência está ligada ao movimento de equilíbrio de alguma coisa que a gente foca. Então, isso não é muito fácil de explicar, mas essencialmente nós nos voltamos a alguma coisa, fixamos aquilo e tentamos equilibrar aquilo em meio às condições de samsara. E nós vamos reconhecer que a energia ativadora desse processo, ela é viva, ela parece que vem de dentro de nós. E nós associamos essa energia à própria existência nossa. E essas energias são totalmente condicionadas, dependentes de circunstâncias ilusórias, mas elas dão uma certeza para nós, elas nos dão a certeza que nós estamos seguindo a nós mesmos. E assim a gente pode fazer qualquer coisa, começa a fazer coisas eventualmente absurdas, onde aquilo parece vivo, parece real, né? Nós temos paisagens mentais que justificam e que dão suporte para essas ações, e as ações simplesmente se exercem como se fossem naturais, como se fossem coisas brotando de nós mesmos. O apego ao apego seria assim: eu posso ter apegos, mas se eu não tiver apegos, é como se eu não existisse. Eu tenho uma aflição, então eu tenho apego a ter apegos, porque se eu não tiver apego, que cara que eu fico, né? Então viver é ter apegos, essencialmente isso. Então tem o apego ao apego, então não dá para liberar o apego. É assim, eu posso até ter apego à liberação do apego. Isso é possível. Muitos praticantes têm apego à liberação do apego, mas eles não têm uma liberação do apego mesmo. Eles precisam do apego, a liberação do apego, para seguirem apegados e com a sensação de um eu. Mas isso é um software, pessoal. Isso não é uma realidade. Isso é alguma coisa que se constrói. Então nós, nesse silêncio, a gente vai ultrapassando essas regiões todas. E aí nós vamos ultrapassando isso. Por quê? Porque esse silêncio, ele ultrapassa a ilusão. Para diante da ilusão, a ilusão, no final de um certo tempo, ela tenta resistir paradinha, mas ela de repente ela... Só que isso pode levar tempo. Esse que é o pequeno problema. De modo geral, cada vez que vem a gente se alegra. Mas se a gente pensar quanto tempo levou para esse aparecer, pode ser desanimador. Aí a gente pensa, quantos anos eu tenho para os necessários ainda, até que tudo... Aí a gente chega à conclusão que nossa vida... é nova sílaba mântrica. Aí, fazer o quê? Como é que nós vamos avançar nisso, né? Parece meio aflitivo. Mas eu considero que esse ponto a gente ainda supera, né? Vamos com calma, assim, porque me parece que a gente anda devagar, depois a gente pode andar mais devagar ainda. Quer dizer, aí a gente pode andar, enfim, mais rápido, né? Mas, então é importante a gente entender que esse silêncio, ele ultrapassa isso. Por isso a importância dessa prática, né? Eu também queria aproveitar e já agradecer, assim, né, o fato do John Limpa ter vindo, ter ensinado esses processos de meditação
partir do silêncio. Dodjom Rinpoche ter se manifestado com a sabedoria de Dodjom Limpa, né, ter tido um mestre como Gyatro Rinpoche, como Chagdo Rinpoche, ter tido alunos como Chagdo Rinpoche, Gyatro Rinpoche, e a gente está beneficiado por essa transmissão que vem vindo, transmissão textual que chega até nós através de Dodjom Limpa, Dodjom Rinpoche, Gyatro Rinpoche, Alan Wallace, que a gente vai receber dentro de um pouco aqui. Então é o caminho desse silêncio. Como que esse silêncio ele pode ir tirando a névoa, nós vamos atravessando por dentro disso e gerando uma visão ampla, né? Então, maravilhoso que em cada geração possa ter um número de pessoas que se dedique a tornar isso vivo, né? E não basta os textos existirem, não basta as instruções de meditação existirem, é necessário que haja praticantes que tornem isso vivo a cada geração. Então nós estamos nesse tempo. Mas vocês observem isso. Então nós temos as múltiplas ilusões, mas de novo nós sentamos em silêncio. Esse silêncio ele é o mesmo. As ilusões podem ir mudando, mas esse silêncio é o mesmo. E o poder dele de velar, de ultrapassar, de nos levar adiante do processo ilusório, ele é o mesmo também. Então, dentro desse silêncio, nós vamos utilizando esse silêncio como veículo. E aí nós vamos indo. Então, mesmo dentro das tradições que utilizam o silêncio como veículo, assim, de forma muito estrita, vocês vão encontrar essas tradições, por exemplo, o caminho do ouvinte, né? Tradição Theravada, por exemplo, né? Que é uma das tradições do caminho do ouvinte, tradição Theravada. Vocês vão encontrar eles em silêncio, assim. Com a sensação de que quando eles não estão em silêncio, eles estão perdendo tempo. Mas aí surge a necessidade de nós colocarmos sabedoria dentro do silêncio. No caso, é o Prajnaparamita, né? Aí nós vamos utilizar o Prajnaparamita como a chave para nós cruzarmos o rio do sofrimento, o rio da ilusão, em direção à liberação. Nós vamos precisar disso. Se a gente ficar simplesmente dentro do silêncio, surge o que Dodjom Limpa vai falar como a mente fundamental, a mente do samsara, a mente amortecida. Aí a mente amortece, as ligações elas se reduzem, porém, quando nós nos reconectamos, a ilusão volta intacta. Então nós precisamos ultrapassar essa dimensão da ilusão desidratada ou amortecida. Nós temos que ultrapassar isso. Para ultrapassar isso, é necessário o Prajnaparamita, que nos dá a capacidade de olhar para as coisas diretamente, sem precisar amortecê-las, olhá-las nítidas e ultrapassar o sentido que brota delas e a fixação que possa brotar nessas aparências. Então, o Prajnaparamita, num certo sentido, é o que permite os Bodhisattvas entrarem em todos os 6 reinos, em todas as situações difíceis e ultrapassar e não serem dominados nem atingidos pelas circunstâncias negativas do próprio samsara. Eles geram um corpo translúcido, eles não são atingidos pela ilusão. Então esse é um ponto crucial, assim. O Prajnaparamita vai gerar essa capacidade. Então nós vamos praticando e ao mesmo tempo nós vamos desenvolvendo a visão do Prajnaparamita. Se a gente apenas praticar em silêncio, a gente termina descobrindo o Prajnaparamita inteiro. Porém vai levar tempo. Então se a gente puder aprender pelo lado assim, Prajnaparamita, isso é uma boa coisa. Aí nós avançamos. Mas mesmo que a gente avance com o Prajnaparamita, isso não é um processo discursivo. É o próprio silêncio. É o mesmo silêncio.
Só que agora os processos ilusórios, eles perderam a força. Então nós seguimos dentro desse mesmo nível de silêncio. E vamos ultrapassando outros obstáculos, outras fixações que podem, aliás, que estão estruturadas, operando há muito tempo, e a gente vai encontrando elas e vai ultrapassando isso. Mas lá pelas tantas, a gente vai se dar conta de que esse silêncio, ele não é apenas um silêncio. Ele está nos acompanhando há muito, muito tempo. Porém, esse é um silêncio vivo. A gente fica pensando, o que seria eu no meio de tudo isso? E a gente fica sempre procurando alguma forma, alguma estrutura aparente que seja a nossa forma verdadeira. E a gente está sempre operando com silêncio, ultrapassando esses obstáculos todos. E a gente leva um tempo para se dar conta que dentro desse silêncio, nele mesmo, é que está a essência dessa manifestação incessante. Ele é um silêncio um pouco enigmático, misterioso, porque ele, mesmo que a gente esteja em diferentes circunstâncias aflitivas, quando a gente sentar, está lá o silêncio. Se a gente não sentar, também ele está lá. Se a gente estiver no meio do ruído, ele também está lá. É o que nós temos de mais íntimo. Então, a prática principal é nós localizarmos esse silêncio, conseguirmos desenvolver uma intimidade com esse silêncio, que está além de todas essas manifestações dos 6 reinos, das várias coisas. Então, se nós estamos no primeiro do ano, um pouco aflitos, segundo os 6 reinos, com as perspectivas do que pode acontecer, vamos pensar bem. Essa região de solidez, ela está lá. Aí os grandes mestres examinam isso, assim como o próprio Guru Rinpoche dá um ensinamento sobre os 6 bardos. Ele mostra como essa região de silêncio está além da vida, está além da meditação, está além do sonho, está além do morrer, está além do pós-morte, está além do renascer. Ou seja, a vida, o sonho, a meditação, o morrer, o pós-morte, o renascer, são estados flutuantes de uma mesma natureza livre que está além disso tudo. Então é muito importante a gente entender a profundidade disso. Esse silêncio está além dessas coisas todas. A gente poderia pensar assim, quando alguém morre, vai para onde mesmo? Eu vou dizer, quando a pessoa morre, ela fica no mesmo lugar que sempre teve. A gente pode retrucar assim, e os vivos, eles estão aonde mesmo? Tipo, bom, eu estou aqui no templo em Viamão, vamos ser honestos. Mas na verdade, a nossa mente, ela não está em lugar nenhum. Então nesse momento, se a gente realmente estivesse aqui, a gente não podia visualizar a nossa casa, a geladeira da nossa casa, visualizar que amanhã é dia 2 e a vida, enfim, volta à realidade, né? Assim, né? Eventualmente tem que levar as crianças no colégio, que alguma coisa assim mais sólida vai acontecer, né? A nossa mente não alcançaria isso, porque nós estamos aqui. Nossa mente, ela não tem lugar, ela é livre. E a mente do sonho, ela está onde? Quando nós surgimos dentro do sonho, com o corpo de sonho, nós estamos aonde mesmo? Nós estamos no além já? Então, na verdade, nós estamos no mesmo lugar. Eu tenho o sonho do cotidiano, o sonho da meditação, o sonho do morrer, o sonho do pós-morte, o sonho do renascer. 6 bardos, 6 estados de sonho, de uma mesma natureza que não tem lugar. A própria noção de lugar é um sonho. Então nós temos essa natureza extraordinária. Nós começamos a aprofundar sobre essa natureza. Isso em si mesmo já é uma prática. Isso é a prática de Guru Yoga. Todos os mestres, todos os Budas transformam em Budas porque eles passam a residir na consciência dessa região.
Eles tomam refúgio. Isso é o lugar deles. Eles se tornam aquilo. Eles vivem dali. E, portanto, todos os mestres são essencialmente, na sua raiz, eles são os mesmos mestres. Isso nos permite também entender como diferentes tradições religiosas, inevitavelmente, elas vão ter que convergir. Elas convergem para o mesmo ponto. E nós vamos encontrando diferentes explicações, diferentes formatos, mas fazer o quê? Tudo que é artificial se quebra. Todos os caminhos artificiais se quebram dentro do próprio silêncio. Vocês vão vendo assim, por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama, quando ele chegou no Ocidente nos anos 70, começou a viajar para o Ocidente, né? Vocês olham os livros que ele começou a publicar naquela época, os ensinamentos dele, né? Todos os ensinamentos de estruturas religiosas, assim. Ele falando os vários itens da consciência, coisas assim, especificamente dentro da filosofia budista. E com o tempo ele foi migrando, assim, né? Foi migrando. Hoje o Dalai Lama está desenvolvendo um Dharma além do Dharma. Então, quem viu o Dalai Lama agora recentemente, ele está num papel muito interessante, assim. Ele pega pessoas inteligentes e bota eles para cima, assim, deixa eles falarem, né? Em qualquer âmbito, porque ele se deu conta que os caminhos todos vão naquela mesma direção. Se a gente simplesmente usar lucidez aonde nós estamos, aquilo vai indo. Então é uma coisa muito maravilhosa esse Dharma que o Dalai Lama está propiciando, né, nesses tempos de agora. É um Dharma extremamente poderoso, extremamente potente, assim, porque ele não exclui, ele não é um Dharma que tenha que ter um formato. Ele usa o formato de lucidez onde aquilo aparece. Então ele consegue dialogar com as várias tradições, com as várias disciplinas acadêmicas, ele dialoga facilmente com aquilo tudo, né? Então ele vai olhando como que a própria lucidez vai propiciando uma caminhada, e as pessoas, uma a uma, vão convergindo para uma posição cada vez mais lúcida e mais aberta e mais interessante, assim. Então esse é um resultado que a gente está observando claramente, né? Então é um Dharma baseado em Guru Yoga muito profundo. Ele não treme em Guru Yoga, no sentido de que ele vê sempre essa natureza última nas múltiplas manifestações. Ele apoia as dimensões de lucidez, as dimensões de lucidez vão corroendo os sectarismos, as fixações, e aquilo tudo vai andando assim, né? Fico muito feliz de também poder viver nesse tempo onde o Dharma adquire essa feição tão ampla, né, tão aberta, e a gente se livra das abordagens medievais que estavam estruturadas a partir de grupos fechados ou de seres exclusivos e não propriamente da lucidez, né, onde havia essa tensão não só entre as tradições religiosas, mas no interior das próprias tradições religiosas, entre mestres, entre castelos e domínios, né? Isso é uma história que espero que com o tempo ela vá realmente desaparecendo e a gente possa ver esse afloramento de uma lucidez, né? A base dessa dimensão do Dharma que caminha de forma destemida, dialogando com as várias expressões, a base disso está em Guru Yoga. E a compreensão de que essa natureza primordial, ela tem esse foco silencioso que corrói toda a construção artificial, incluindo aí as denominações religiosas e os próprios caminhos que se estruturam, né? E ela converge. Não tem nenhuma ilusão que consiga sobreviver a essa lucidez, né? Sim, as tradições, por exemplo, as tradições reveladas, elas como que tremem diante disso. Mas se tu parar em silêncio diante das verdades reveladas, as verdades reveladas, elas como que teriam que vir de um lugar que tu não reconhece, e nem pode reconhecer, nem ver. Então a gente está num tempo onde nós precisamos olhar, precisamos ter essa experiência, né? Uma coisa curiosa, isso está
também o aspecto da ciência. A ciência que é o olhar, né? A ciência dialoga muito bem com essa abordagem. Essa abordagem dialoga muito bem com a ciência. Nós estamos num tempo extraordinário, um tempo maravilhoso, assim, né? Onde Guru Yoga pode se tornar realmente uma prática muito ampla. Muito ampla. Aí quando nós olhamos dentro desse silêncio, nós vamos encontrar algumas coisas realmente extraordinárias. Talvez o primeiro ponto que a gente deveria perceber é que esse silêncio nos permite construir todos os mundos ilusórios. Isso, a arte é um excelente veículo, né? A gente constrói mundos ilusórios no teatro, né? A gente constrói mundos ilusórios com a música. Constrói mundos ilusórios com as imagens gráficas, né? Com argila. Nós construímos mundos ilusórios. A arte nos permite ver essa dimensão luminosa da nossa mente, que atribui significados às coisas, produz as aparências, produz o jogo entre as aparências, produz o surgimento dos apegos aos objetos que têm os significados dentro das aparências. Então nós estamos no meio disso. Isso é a realidade Vajra. A realidade já é assim. Quando nós entendemos que não tem separação entre a arte e o nosso próprio movimento aqui, daquilo que a gente consideraria um mundo sólido, aí nós estamos entendendo o surgimento explícito dessa natureza luminosa que é capaz de dar significado, colocar energia nas coisas e fazer surgir o samsara inteiro. Só que o samsara não é um mundo ao redor. O samsara é uma forma limitada de olhar o mundo ao redor. E quando nós olhamos o mundo ao redor com os olhos de samsara, é como se a gente estivesse vendo coisas separadas desse processo criativo. Como se a gente tivesse perdido a arte, tivesse perdido o olho da arte. A gente olha tudo como se fosse sério do lado de fora. E não só sério do lado de fora, mas eventualmente ameaçador se eu estiver nos infernos. Eventualmente é algo que eu preciso se eu estiver nos seres carentes, assim por diante, né? Daí eu ainda uso paisagens mentais limitadas que me deixam fixado na forma de olhar. E aí eu vejo outros seres operando assim, me relaciono com eles, surge uma linguagem, e aquilo tudo parece sólido e sério. E não é. Então, mesmo tudo completamente sólido e sério, o aspecto artístico ele segue. O aspecto luminoso, livre da realidade, ele segue. E a gente pode fazer assim e aquilo se flexibiliza. Quando a gente não entende isso, a gente vai perceber assim que existe a impermanência. Ou, se a gente não conseguir entender a impermanência, existe a desgraça. Não sei por que as coisas existem, de repente sempre tem algo que vai lá e derruba aquilo. É assim. Por exemplo, o time venceu o campeonato. Então vamos fazer assim. No ano que vem, nenhum jogador vendido, entendeu? Não vão mexer no time, já ganhou o campeonato. Eventualmente agora a gente compra mais uns 2 ou 3, reforça aquilo, mantém o técnico. Nós vamos trocar por quê? Não vou mexer em nada. Pronto. Termina o campeonato, o jogador cada um por um lado e se dissolve tudo, né? Esse é o problema que eu tenho enfrentado. Aí a gente, depois de muito ouvir budismo, a gente diz, entendi. Isso não é desgraça, isso é impermanência inevitável de todas as coisas. Tá bem. Permanência, né? Mas a noção de impermanência ela está ligada à noção de fixação. A gente não entende que as coisas elas são impermanentes no sentido de que elas são construídas a cada olhar. Cada vez que a gente olha alguma coisa, a gente constrói. É uma arte realmente radical. Porque não é assim. A gente pensa, a Titi pintou o Guru Rinpoche na parede do sábio. O Guru Rinpoche está lá, sim, tchá. Cada vez que a gente olhar, é o mesmo. Mas não é. Cada vez que a gente olha é diferente. Agora, o Guru Rinpoche ali é diferente, tudo bem. Agora a pessoa olha a esposa ou olha o marido, isso também é arte. Cada vez que a pessoa olha é diferente.
É assim. Então nós olhamos diferente, nós construímos diferente, temos diferentes impulsos. Não sei se vocês já perceberam. Ainda tem os hormônios, ainda tem TPM, então a gente já entende como é a desgraça do planeta e como é que ela acontece. Né? Aí a pessoa, aquilo vai mudando, os olhos mudam. Então meu conselho para vocês, homens, é assim, calma. Calma. Deixem passar um pouco o tempo, assim, que aquilo tudo gira, assim, tudo se arruma, assim, calma. E os homens têm sofrido muito. Né? Assim, mas aí a gente olha essa inevitável arte, assim, da realidade como uma arte móvel, né? Viva diante de nós. E a gente então começa a observar que nós somos artistas incessantes. Quando nós olhamos e alguém se manifesta de um certo modo, a gente pode ser artista dos infernos. Ontem eu te vi a música lá, viu? Horrível. Raul. Estava bonito antes, né? Arrasa. Mas aí a arte ela está o tempo todo, por quê? Porque os nossos olhos são olhos que constroem os significados e constroem as emoções, constroem tudo. Não que a gente agora tem que construir de um certo jeito. A lucidez é o fato da gente reconhecer esse processo. Nós tomamos refúgio nesse silêncio. Então, mesmo que as coisas dancem diante de nós, esse silêncio não dança. Ele está lá calmo. Então, esse é o nosso refúgio, esse é o nosso ponto. Assim. Então, em 2012, né? Aí nós também vamos olhar desse modo. Né? A gente, essa prática, nós temos essa dimensão de solidez. Esse é o nosso ponto. Então, a partir dessa dimensão de solidez, a gente descobre que nós podemos construir as realidades como cada um dos 6 reinos e ficarmos apegados àquilo como se fossem estruturas externas, ou nós podemos construir as terras puras. Que é uma ideia muito melhor, pessoal. Que é assim, nós olhamos para os seres, nós escolhemos os olhos que nós vamos escolher. Como um artista escolhe, né? Então nós vamos escolher o quê? Estabelecer melhores relações conosco, com as outras pessoas, com as autoridades, com os regentes dos espaços, com os protetores dos espaços e com a natureza. Até mesmo porque se a gente estabelecer relações negativas conosco, com os outros, com os regentes dos espaços e com a natureza, né, nós estamos criando problema, né? Vamos pensar assim, né? Então nós estabelecemos esse tipo de procedimento. Aí nós construímos naturalmente terra pura. Claro que a gente pode associar isso a essa noção assim, de que nós aspiramos felicidade, aspiramos nos livrar do sofrimento. Mesmo que essa noção de felicidade ela seja vaga. Né? Mas a gente tem essa noção. Porque a gente não aspiraria ao contrário. Né? Eu quero infelicidade e sofrimento. Né? Porque mesmo que a gente não queira, isso já vem. Imagina se a gente toma uma decisão. É assim. Então, melhor a gente não quer isso. Não, isso sem dúvida. Primeiro dano é nem mencionar, assim, que pode dar uma madeira aqui. É assim. Então nós neutralizamos isso. Nada de problemas. Assim. Então nós queremos felicidade, mesmo que seja vago, que os filósofos não consigam entender bem o que é isso, nem os psicólogos. Né? A gente prefere felicidade e prefere ficar livre do sofrimento. Do mesmo modo, saúde. A gente não chegou a nenhuma boa conclusão final sobre saúde, mas tudo bem. Todo mundo quer saúde e não quer doença ou aflições. Né? Vamos deixar assim. Né? Então, primeiro do ano, nós vamos seguir por aí. Assim, né? Isso é terra pura também. E a gente entende que tanto saúde, quanto felicidade, quanto paz, como equilíbrio, etc., nós precisamos estabelecer relações apropriadas conosco, com os outros seres, etc. Isso depende do olhar que a gente vai fazer. Se a gente quiser um método para desenvolver esse olhar, o método mais direto é Metabhavana, que o próprio Buda ensinou. Né? Eu acho isso maravilhoso.
Eu tive essa sensação, sabe, quando no início dos anos 80 eu vi pela primeira vez o Metta Bhavana, eu tive a sensação, eis alguma coisa que eu posso dar para alguém, posso dar para meus filhos, já tenho um legado. Na época eu tinha só 2, depois a situação foi piorando, quer dizer, melhorando, né? Felizmente Metta Bhavana é assim. Outro dia eu vi em Alto Paraíso, eu achei aquilo tão interessante, né? Aí quando nós chegamos lá, teve uma banda da cidade que veio nos receber, né? Aquilo foi bonito, né? Aí eu acho que tinha uns 6 ou 8 pessoas assim cantando lá. Um chapelão, assim, tudo cara de... Eles estavam entre esses e esses. E eventualmente alguma fumacinha, assim, mas lá não, né? Ontem nós queimamos alguma coisa aqui também, não vamos falar mal, né? Queimamos lá oferendas assim. E eles estavam lá, aquilo estava bonito de ver, né? Aí tinha um poeta maravilhoso lá que falou sobre as chuvas e a seca e como que aquilo vai. Nossa, eu estava um pouco desconfiado daquele sotaque, eu estava achando o sotaque muito parecido. Depois nós descobrimos que o poeta não era do Cerrado, era um poeta de Caxias do Sul. Amigo do Juca ainda, o Juca reconheceu ele. Ele acho que aprontou alguma coisa em Caxias, se escondeu em Alto Paraíso, o Juca localizou ele. Na filmagem, foi muito interessante. Mas aí nós estamos no meio dos músicos todos, né? E aí surge essa noção dessa realidade, né? Que brota a partir da própria natureza do artista, né? Ele compondo as realidades assim, e a gente se viu com essa capacidade também de construir. Aí no meio disso me botaram como músico, né? Aí eu tanto ri da Tatá, né? E eles vão me dar o quê, né? Para eu tocar aquele negócio, pou. Eles viram a única coisa que o Lama sabe fazer é pou. Aquilo foi bonito de ver assim. Mas aí nós temos essa capacidade luminosa de construir as realidades. Nós temos esse ponto. Isso é o nosso legado. Isso constrói a Terra pura. Então nós podemos escolher o olhar e desenvolver essas relações a partir de Metta Bhavana. Então nós queremos, nós dizemos que os seres sejam felizes, que eles superem o sofrimento, que eles encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento, né? Então isso é essencialmente Metta Bhavana. E esse poeta, ele estava dizendo, eu descobri que a língua brasileira, língua portuguesa, não me lembro bem o número que ele disse, mas tem 600 mil vocábulos, uma coisa assim, não sei quantos, né? E esses vocábulos, eles são a minha riqueza. E eu distribuo em todas as direções. Ele falava sem parar, né? Distribuindo vocábulos. Bênçãos em todas as direções. Eu achei aquilo tão lindo, né? Um poeta, o que faz? Ele doa vocábulos. Aquilo muito lindo, assim, né? Eu achei tão interessante isso, né? Um poeta turbinado, assim, né? Não sei a quê, né? Mas estava turbinado. Assim. Aditivo, né? Muito legal, assim. Mas aqui também, aí nós temos vocábulos. Entre os vocábulos nós temos os mantras. E temos Metta Bhavana. Então, Metta Bhavana para todo lado. Ou seja, que os seres sejam felizes, que os seres superem o sofrimento, encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. Que a gente fale assim, né? E que se torne essa realidade. Por quê? Porque nós somos artistas. Então vamos pintar com as cores de Metta Bhavana. É assim. Ou vamos construir os infernos? Acho que não, né? Perda de tempo só. Isso é terra pura. Isso ainda não é a liberação, entende? Mas com isso nós construímos um barco colorido da liberação.
Quando a gente diz que os seres sejam felizes, que os seres superem o sofrimento, logo em seguida a gente vai ter algumas nuances assim, né? Aqueles seres sejam felizes para lá, né? Aí tem assim, aí outros seres que sejam felizes para cá. Então começa, aí o mudra vai fazendo a diferença, que eles sejam felizes, superem o sofrimento, né? Que outros sejam felizes, superem o sofrimento. A gente tem essa sensação. Mas aí no fim a gente acha que isso não é justo, até mesmo porque alguns a gente diz que sejam felizes, mas agora já está dizendo que sejam felizes, vai mudando, a gente não entende bem por que isso, né? Então, essa estrutura, ela se torna o nosso caminho. Então, porque nós aspiramos à felicidade, aspiramos nos livrar do sofrimento, aspiramos paz, aspiramos saúde, a gente não vai obter bem isso, né? Não quero iludir vocês. A gente não vai obter isso na forma como nós estamos pensando agora. Mas aquilo é um bom veículo. Terra pura é um bom veículo. Nós estabelecemos melhores relações, ganhamos méritos, avançamos, e com isso a gente pode fazer retiros, aprofundar nas coisas que ultrapassam os vários níveis de ilusão. A gente vai encontrando os meios de avançar, né? Especialmente se a gente imagina que a biosfera é um bom veículo, né? Nós precisamos preservá-la, né? Então, que a biosfera também seja feliz, que os seres todos sejam felizes. A gente precisa olhar desse modo, né? Isso é o samsara inteiro, mas ao mesmo tempo não é o samsara. Isso na verdade é um veículo vajra, mágico, de realidades completamente artísticas e vajra, assim, profundas, mágicas, e nós andamos por dentro disso. Então é melhor entender isso, sabe? Aí nós geramos a nossa própria identidade ilusória de praticantes e seguimos fazendo as nossas práticas dentro disso e vamos atingindo liberação, vamos construindo, configurando mundos melhores. Essas configurações elas estão ocorrendo o tempo todo na nossa cara, assim, né? Quem viveu mais de 50 anos sabe que o mundo mudou bastante nos últimos 50 anos. Quem viveu mais do que 30 anos como eu, então já sabe que eu estou falando a verdade, né? Assim, aí sabe que as realidades mudam muito. Mas não é assim, elas mudam externamente, elas mudaram internamente. As configurações elas mudam. Isso é o fato de que a realidade é vajra, ela é luminosa, ela é plástica, ela é artística. Então nós podemos fazer isso. Então existe esse poder de construção de terra pura. Naturalmente, né, hoje nós começamos para estas 7 linhas, né? A gente precisa entender que para estas 7 linhas ela evoca Guru Rinpoche. Guru Rinpoche tem o long de Guru Rinpoche. A melhor coisa que pode acontecer para nós é nós tomarmos refúgio no long de Guru Rinpoche, né? Na intenção iluminada de Guru Rinpoche. Isso é liberação, né? É liberação em meio ao mundo. Nós andamos em meio ao mundo com não mais apenas a aspiração que os seres sejam felizes, superem o sofrimento, etc., mas uma clareza sobre a natureza da realidade e a nossa capacidade de cortar a ilusão e ajudar os seres a partir do lugar mesmo onde eles estão. Então, o Guru Rinpoche, ele é Chenrezig. Ele tem o longo de Chenrezig de socorrer os seres onde estão. Ao mesmo tempo ele é Manjushri, ele tem a capacidade de cortar a ilusão do modo como ela surge. Mas ao mesmo tempo ele é as 5 sabedorias búdicas. É a mente operando livre do samsara. Cada uma das sabedorias búdicas é uma forma de operação da mente fora do samsara. A gente podia pensar, fora do samsara não existe nada, existe o silêncio eventualmente. Existe a operação da mente associada às 5 sabedorias. Então, do silêncio de Kuntusampo, Samantabhadra, Buda primordial, brotam as 5 sabedorias dos 5 Jnana Budas. O Buda primordial é inseparável do Buda Sakyamuni. Então, dele, os próprios alunos do Buda, eles visualizaram os 5 Jnana Budas, eles reconheceram os 5 Jnana Budas como expressão do Buda Sakyamuni. E os 5 Jnana Budas são a expressão do próprio Guru Rinpoche.
Então é muito importante a gente entender isso. Agora que estão todos assim com uma cara boa, assim, tranquilos, né? Então, dentro de uma época boa, nós deveríamos aprofundar cuidadosamente cada uma das 5 sabedorias, entendendo também a diferença entre as 5 sabedorias e as mentes que operam a partir de cada um dos 6 reinos e operam a partir dos apegos e dos obstáculos dos 6 reinos, né? E dos 12 elos. A gente precisaria entender como é muito diferente a mente que opera os 5 Jnani Budas e como a mente que opera as 5 sabedorias, ela é muito apta, muito fácil, muito poderosa de operar no cotidiano. Enquanto que as mentes dos 12 elos e dos 6 reinos, elas são mentes muito difíceis, produzem muitos problemas. Aí quando nós queremos fazer uma upgrade, então nós entramos por terra pura, aspirando que as pessoas sejam felizes, superem o sofrimento, enquanto as causas da felicidade superam as causas do sofrimento, mas lentamente nós vamos nos aproximando das sabedorias dos 5 Jnani Budas. Nós vamos migrando das terras puras para as mandalas de sabedoria, né? E assim, então esse é o nosso trajeto. Nós estamos fazendo esse treinamento, utilizando o silêncio como o processo de transformação que nos permite esse avanço. É isso que nós estamos fazendo, né? E, sob o ponto de vista prático, as terras puras se configuram. Assim. Eu acho maravilhoso de ver a Sangha. Fico muito feliz também que nós temos locais onde nós podemos morar juntos, né? Gerar uma linguagem juntos, gerar uma escola juntos, gerar iniciativas conjuntas dentro de uma linguagem de terra pura, dentro de uma linguagem das mandalas, né? Fico muito feliz. É um laboratório que nos permite ver que as coisas funcionam. E os obstáculos usuais do samsara, eles começam a perder força dentro dessas regiões. Fico muito encantado, muito feliz. E assim, nesse primeiro do ano, eu lembro a possibilidade da terra pura. Lembro que terra pura não é alguma coisa que pertence a uma tradição e não a outra, mas é uma forma de operar a mente, as emoções, os olhos, operar o olhar. E que as sabedorias búdicas, elas não estão fixadas também aos 5 Jnani Budas ou à tradição budista, é alguma coisa que ultrapassa. A natureza primordial não é alguma coisa que esteja fixada, presa ao budismo, mas o budismo é um veículo humilde de promover a compreensão dessa natureza extraordinária. Assim, né? Na medida em que os tempos eles tomem qualquer configuração e a vida tome qualquer configuração, as naturezas búdicas seguem, a natureza primordial segue, tudo isso segue. Na medida em que todos nós nascemos, vivemos e morremos, ainda assim a nossa natureza não nasce, não vive de forma ilusória e não morre. Ela está além disso tudo. Então, na medida em que nós vamos aprofundando esses aspectos, a gente vai se tornando imune, num sentido sutil e profundo, imune às múltiplas transformações e aflições que, de modo geral, tocam todos os seres, né? Então, nós estamos nesse caminho. Então, eu diria assim, sob o ponto de vista prático, né? Seria muito bom que a gente lembrasse muitas vezes essa expressão terra pura, agora assim, né? Que a gente lembre que é possível construir terra pura, é possível propiciar coisas positivas para os outros, é possível viver de uma forma melhor do que a forma do samsara. A terra pura possibilita isso. Se a gente olhar o movimento das comunidades, a gente vai entender que nenhuma comunidade vai prosperar se não estiver conectada à terra pura. Por exemplo, nem as tecnologias alternativas, nem a saúde, nem a felicidade. Todos esses aspectos, eles dependem de uma mudança interna. Não havendo essa mudança interna, sem chance.
Eu, particularmente, tive experiências práticas dentro disso, né? A comunidade que eu fundei nos anos 80, nós não tivemos boa parte dos problemas econômicos, tecnológicos, etc. Mas as pessoas tinham problemas internos delas. Tinham intranquilidades. Então, mesmo que aquilo tivesse tudo funcionando, tudo possível, as pessoas tinham intranquilidades e faziam ações não virtuosas e se complicavam. Assim. Então, se nós quisermos transformar o mundo, não é uma questão de implantarmos outros sistemas de energia, outros sistemas de tecnologia, outras formas de agrupamento humano. Esses são processos úteis. Mas se nós não tivermos uma estrutura de terra pura, nós não temos como manter isso funcionando. Do mesmo modo como foi comentado esses dias, né, se a pessoa aspirar à saúde, o primeiro ponto é o ponto sutil. O aspecto, por exemplo, de como fazer exercício, comer o que deve comer, etc., ele em si mesmo não é suficiente. É necessário esse aspecto das relações, é necessário que a pessoa desenvolva relações apropriadas nas várias direções, ela conserte o seu coração. Quando essa visão se amplia, aí a saúde, as várias recomendações com respeito à saúde, elas se tornam possíveis. E aí aquilo funciona. Mas se nós tomarmos aquilo como regra, nós também não conseguimos. A gente não consegue, a gente leva o samsara e as aflições para dentro de qualquer região. As tecnologias alternativas, os meios hábeis de andar no mundo, eles são úteis, mas eles não dão conta, eles não conseguem conter a loucura do samsara na forma como o samsara pode estabelecer a sua própria loucura. Assim, né? A partir do autocentramento, os impulsos de destruição, os impulsos de ações fixadas e limitadas, elas podem subverter qualquer estrutura de tecnologia. Né? Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, na noção de que temos que ter um crescimento fixo, na década de 80 se falava assim, crescimento de 10% ao ano. E nós duplicávamos a economia ou a demanda sobre o ambiente, duplicávamos a cada 7 anos. Por exemplo, se nós temos 20 gigawatts instalados em energia hidráulica, em 7 anos tem que ter 40. Mais 7 anos, 80. Não tem como. Agora nós estamos, a economia está crescendo em torno de 4,5%, né, aqui no Brasil. Outros países menos, né? Então as taxas de duplicação são bem mais longas, mas elas seguem duplicando. Não tem lugar finito que resista a isso. Além do mais, não tem possibilidade de ficar investindo quantias sempre maiores para obter aquele crescimento. Não tem como. Já foi muito estudado nos anos 60, né? Sobre isso, anos 60 e 70. Vários modelos matemáticos sobre esse comportamento. Então se vê que não é possível. Não tem como, né? Então o samsara, ainda assim, ele olha desse modo. Nós estamos fixados à noção de um crescimento constante, elevado, como se fosse a base da felicidade no mundo. Né? A gente não olha as questões sutis. Então, inevitavelmente, nós vamos passar por grandes transformações. Por outro lado, se eu utilizar fontes alternativas de energia ou tecnologias alternativas, elas também não dão conta desse crescimento. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é uma transformação interna de nós olharmos uma terra pura. Dessa terra pura, nós vamos partir por uma noção de que a cada ano a nossa sociedade, o nosso funcionamento humano está melhor. E não maior. Ele está melhor, mais satisfatório, melhor. E isso é uma coisa possível de nós avançarmos. E dentro da noção de terra pura, nós tomamos tudo isso como um veículo de expansão da consciência e de nós avançarmos. Fora disso, sem solução. Mas, vocês vejam, na medida em que os problemas surgem e se consolidam e se fixam, esses problemas são problemas do quê? Problemas do próprio samsara. É o samsara que não consegue ultrapassar as dificuldades que são colocadas dentro do próprio samsara. A grande dificuldade para nós hoje é que dentro dessa ideologia a gente tem a sensação de que o mundo inteiro está em colapso. Não é o mundo inteiro, são
formas de olhar as coisas. Colapsos nesse sentido. Assim. Então, nós temos a nossa natureza livre, podemos construir o mundo como os artistas constroem o mundo, podemos construir terra pura. Isso é um bom momento. Esse é um bom momento. Assim, eu vou deixar um instante, talvez alguém queira comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Depois a gente vai se despedir, porque já bateu o sino. A comida está esfriando, pessoal. Alô, alô, Marciano. Na fala da Priya, ela falou que não queria mudar o mundo. Eles não tinham essa pretensão de mudar o mundo. E no primeiro momento, assim, dentro dessa bolha que eu vivo, eu pensei, poxa, mas vocês estão fazendo um trabalho tão lindo. Né, um exemplar assim, para tudo que nós estamos falando em terra pura e sustentabilidade e voltar ao simples. Mas depois eu me desapeguei da fala dela e me dei conta que nós não temos que mudar o mundo, tem que mudar nós. Então só queria compartilhar essa visão aí e agradecer por poder estar estourando algumas bolhas. Que coisa séria. Isso é um lugar sério aqui, pessoal. E a Tatá estava chorando do quê, Tatá? Mulheres. Não? Os Budas. A vida do Buda. Bonito que o último caminho lá, o Buda morto, né? Aí eu olhei pra mim, eu olhei pro Lama, eu olhei pra nós. Eu já me vi morto também, Tatá. Eu fiquei muito contente. Eu queria agradecer a Titi, né? Pela amizade, pelo carinho, a gente já está junto há bastante tempo. E agradecer, assim, porque essas são as últimas pinturas para quem está vindo aqui pela primeira vez. Essa é a vida do Buda. Tem 12 cenas que conta desde quando ele saiu de um reino celeste até a morte dele. E a gente acompanhou a Tiffany aqui todos os dias pintando. E, uau, é demais, assim. Muito obrigada, que boa conexão que a gente tem, né? A Tiffany com o Lama bancou isso, né? Peitou uma mulher pintar o templo, confiou e não temos nenhum arrependimento, a não ser os Jnani Budas que estão tortos ali, né, Lama? Não, a gente nem nota mais, não sei o que aconteceu, né? Não é que ela deu um jeito de enganar a gente? A gente vai com a fita métrica dentro. E os mil braços também, que ninguém contou assim direito. Aquela dos 1000, aquilo ficou assim, né? Mas a Regina contou, 1 a 1. Ela contou direitinho. Ela botou ok, ré. Pensa, é 1000 ou não é 1000? É uma
coisa simples assim. Tá todo mundo te mandando oi, Rê. Johnny Budas. Tem vários textos, mas eles não são muito longos. Coisas estreitas, assim. Curtas. Eu posso dar uma olhada para ver isso. Agora ontem a gente teve até índio com cocara aqui, né? Aquilo foi um arraso, né? Tá bonito o parque aqui. Maravilhoso. Diretamente da cordilheira. Então tá, queridos, nós vamos fazer a dedicação. É tão bonito, né? De pensar de se reunir hoje. Mas talvez no ano que vem não estejam todos aqui, né? É assim, né? Isso não quer dizer que morreu alguém, não. Não quer dizer nada disso. É que, enfim, pode ser que a turma da praia tenha arrastado alguém, né? Mas eu acho que nós vamos fazer a dedicação, depois a gente faz as bênçãos para as crianças. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. Mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Rirawe Korwe Jinkanson Pendandewa Terezin Wantenzin Jatsoe Jape Kyoche Bardo Tengachi Ganrirawe Korwe Jinkanson Pendandewa Yuenen Terezin Wantenzin Jatsoe Jape Kyoche Bardo Tengachi Ganrirawe Korwe Jinkanson Pendandewa Yuenen Terezin Wantenzin Jatsoe Jape Kyoche Bardo Tengachi Shime Kwenye Pema Zambawa Tsasun Ramjan Kensei no Pai Manju Truki Trupe Kukutse Tenjin Zen Ten Tarchin Shime Kwenye Pema Zambawa Tsasun Ramjan Kensei no Pai Manju Truki Trupe Kukutse Tenjin Zen Ten Tarchin
Chime kunye pema zambawa tsasura bhajankinse no pai garkyo raki trupe kukutse tenchin zentin tarchi Bombe jin la pa ba ba ta sonya drutse we jason we ring chain la me pa den me jon do jen do Danjo Gombe Jin La Pa 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 Ta Sonya Drutse We Jason We Ring Chain La Me Chanda Jen Donya Danjo Gombe Jin La Pa 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 Ta Sonya We Jason We Ring Chain La Me Kutse Ta Den Me Chanda Jen Yadrusu Pandendem Vene Potempa Yorine Padan Tempa Zempe Kibuna Yod Santanga do Sul Sanje Guru Rinpo Che Kunda Dewa Chenpoza Vanche Consaude Drapo Zalsaladapso Chinji Lamtu So Chinan Sanwe Bache Shiwa Dan Sampalaji Drupa Shinji Om Guru Ema Sije Om Benza Guru Ema Sije Om Benza Guru Ema Sije Om Benza Guru Ema Sije Om
In lum chosum ring lunche zalin sasum rangun chosum awada nidrado sungere cho. Ho.